Celebramos hoje a festa de São Lucas, que foi convertido por São Paulo, foi um grande discípulo de São Paulo, era um homem muito culto, era médico, sabia a arte da medicina, como dizia na época, também era pintor. Convertido por São Paulo, era grande companheiro de São Paulo nas diversas viagens apostólicas. Quando São Paulo foi preso, esteve com São Paulo dando todo apoio, visitava as igrejas, pregava, escreveu muito bem, foi dos 4 evangelistas o que na arte da escrita é o mais rebuscado, o mais culto. São Lucas expressa no seu evangelho, em primeiro lugar, dá um perfil de Nossa Senhora e um perfil da infância de Jesus. É colocado ali nos detalhes que nos mostram que com certeza ele conheceu pelo menos Nossa Senhora, e como ele indica no Evangelho, o que ele escreveu foi fruto de pesquisa, de ir falar diretamente com as testemunhas, certamente anotava tudo e depois compôs o seu Evangelho, começando com a história da concepção de João Batista, com o anúncio do anjo a Zacarias, de que Zacarias seria pai. Como Zacarias ele estava oferecendo sacrifício naquele momento, a igreja coloca São Lucas simbolizado pelo boi, que faz parte de uma da visão de Daniel, dos 4 anjos, ou dos 4 animais, e o boi representando aí o sacrifício oferecido por Zacarias. Também no sentido de que, como o boi rumina, Lucas vai falando detalhes, sobretudo da vida de Nosso Senhor. Então mostra a infância de Jesus, traça um perfil de Maria, um dos quadros mais belos da Sagrada Escritura, é realmente traçado por São Lucas, quando ele mostra ali a anunciação do anjo a Maria, nos mínimos detalhes, o estado de Maria, a situação de Maria, a resposta de Maria ao anjo, o que o anjo fala, depois como se deu a concepção por obra e graça do Espírito Santo, o estado de Maria, sendo virgem, embora já estivesse casada com São José, e depois a recepção de José, o sonho de José, depois a infância de Jesus, aquilo que nós conhecemos, a ida ao templo, o episódio lá de Simeão, tudo isso é narrado por São Lucas assim de modo muito bonito, muito simples, mas muito claro, mostrando realmente um retrato dessa infância de Jesus. Mostra que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, mostra Jesus sendo obediente, como diz lá, e lhes era submisso. Quer dizer, nos traça essa maravilha da família, aí São Lucas coloca, né? São Lucas também nos narra no Evangelho, e isso é muito bem visto pelos exegetas, como aquele que expressa Jesus misericordioso. Por isso é chamado também do Evangelho da Misericórdia, em que mostra traços assim de Jesus como o grande acolhedor daquele que está no pecado e como aquele que se alegra com a volta do pecador arrependido. Então, Lucas mostra a parábola lá da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano também nos é contada por São Lucas. São Lucas então mostra essa delicadeza de Jesus que acolhe o pecador arrependido. Lucas esteve com São Paulo praticamente até o fim, fez algumas missões dadas por São Paulo, como é que nós narramos aqui no Evangelho, na leitura de Paulo aos Coríntios, como vai cumprir algumas missões. Lucas escreveu, além do Evangelho, escreveu também os Atos dos Apóstolos, fruto da sua experiência de vida com São Paulo, começando lá, Lucas mostrando também a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, os martírios de Estevão e de Tiago, depois todo aquele comecinho da igreja, detalhes da igreja primitiva. Então nós temos aí pregação dos apóstolos, sobretudo de São Pedro e depois São Paulo, mais São Paulo, as lutas de São Paulo, a prisão e toda a dificuldade que São Paulo sofreu,
Lucas nos apresenta aí. De modo que é este grande evangelista e este grande escritor sagrado que, sob a ação do Espírito Santo, nos deixou a vida de Cristo com todos os seus ensinamentos e nos deixou a vida da igreja, sobretudo no começo, nos indicando aí qual é a nossa raiz, né, qual é a nossa base, né? A nossa igreja, ela começa ali, né, com Jesus e os apóstolos, tem toda essa base, esse fundamento e nos vem até hoje. E isso é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, porque nós temos que sempre voltar a esse amor primeiro, né? E esse amor primeiro é o amor da igreja primitiva, né? Sempre voltar a ver como os cristãos viviam no início, né? Como foi traçado esse programa de vida dos cristãos lá pelos apóstolos. Isso nos deve chamar sempre a atenção e levar a uma reflexão de como nós devemos viver essa simplicidade, viver essa caridade, esse amor que se divide, que partilha, esse amor que vai ao ponto de dar pelo outro a própria vida, né? E esse amor que nos leva a viver o Cristo no dia a dia, né? Então isso São Lucas nos mostra através do escrito dos Atos dos Apóstolos. Depois da morte de São Paulo, São Lucas, segundo a tradição, pregou em diversos lugares, sobretudo na Itália, e morre já aos 84 anos. Uma tradição diz que ele morre enforcado pelos pagãos na Acaia, que seria a Grécia. Seu corpo depois é transladado para Constantinopla e hoje se encontra em Pádua, na Itália. São Lucas, então, é o modelo do apóstolo que segue a Nosso Senhor, seguindo os apóstolos, quer dizer, já é a segunda geração, né? Aqueles que estão próximos dos apóstolos. É modelo de dedicação, modelo de amor, sobretudo a Nossa Senhora, e nos mostra como é importante a vivência do Evangelho no dia a dia, que é nessa vivência, e ele foi esse grande pregador, é nessa vivência que nós fazemos a melhor pregação. Hoje, então, como eu disse, por São Lucas ter sido médico, é o dia do médico, que tem essa missão dada por Deus, de cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida aqui na terra, nos proteger. Então pedimos que Deus os ilumine para que sejam homens representantes do bom samaritano, que é Jesus, que vem curar as feridas, não apenas as feridas do corpo, mas as feridas também do espírito, que muitas vezes vêm junto com as nossas doenças, sobretudo nesses tempos em que nós estamos vivendo agora, né? Também São Lucas, como eu disse, era pintor, é atribuído a ele um quadro da Santíssima Virgem Maria, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Alguns dizem que é baseado num quadro de São Lucas, segundo uma belíssima tradição, como os ícones, né? E a gente tem aí São Lucas em todo esse tempo de igreja presente no nosso meio, pelo seu Evangelho, pelos Atos dos Apóstolos e pelas suas virtudes. O Evangelho de hoje nos mostra essa missão dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, que Jesus manda 2 a 2, os 2 a 2, segundo alguns santos padres, simbolizando que a pregação do Evangelho deve ser a pregação do amor a Deus e amor ao próximo, por isso manda 2 a 2. E não é bom que estejamos sós, com 2 irmãos juntos, unidos, testemunhamos com a palavra e com a vida o amor de Deus, e como operários da vinha do Senhor. Só que somos poucos operários, aí Jesus faz uma chamada para nós, de nós pedirmos ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Realmente a messe é grande, os trabalhos são tantos na igreja e nós precisamos de muitos operários. E os operários vêm se nós pedimos. Jesus coloca essa condição, né? Pedir operários, porque o operário da messe, o sacerdote, por exemplo, é fruto de uma vocação, do chamado de Deus. Então nós temos que pedir. A messe é grande, os operários são poucos, então devemos pedir, né? E muito.
Se nós temos poucos padres, ou porque pedimos pouco, ou porque os chamados não atendem. Então nós temos que criar ambientes, sobretudo nas nossas famílias, para que nosso Senhor suscite muitas vocações, que sejam alimentadas, cuidadas, cresçam, atendam ao chamado do Senhor e possam assim se dedicarem totalmente às almas. O sacerdote, ele não se pertence, ele tem que ser consumido, né, no trabalho apostólico, no trabalho do amor de Deus, oferecendo sua vida a Deus como vítima e oferecendo ao povo, né, no amor de Deus, porque é essa a presença de Jesus no meio do povo. Mas para isso ele tem que ser chamado, é um dom de Deus, é um chamado. Nós temos que pedir a nosso Senhor que chame muitos jovens para entrarem no seminário, serem seminaristas e se formarem assim nesse amor ardoroso de nosso Senhor e pelas almas. E Jesus dá aqui algumas qualidades desses operários. Não leveis bolsa, nem alforje, nem calçado, nem pelo caminho não saudeis ninguém, quer dizer, não leveis bolsa, nem alforje, nem calçado, quer dizer, devemos ser totalmente despojados, porque o nosso objetivo significa, é só a salvação das almas. A missão do sacerdote é essa, salvar as almas, que é a missão do próprio Cristo, e devemos confiar. Por outro lado, o sacerdote deve ser mantido, ele leva a paz, repousa a paz onde ele estiver, porque ele leva a paz consigo, onde ele pisa, a paz vai junto, mas os fiéis devem corresponder ao sacerdote que é enviado por Cristo, cuidando dele, dando o suporte. Por isso diz aí o evangelista, continuai na mesma casa, comendo e bebendo de que lá tiverem, porque o operário tem direito a seu salário. Quer dizer, São Paulo depois vai dizer, quem trabalha no Evangelho deve viver do Evangelho. Portanto, essa missão, um dos objetivos do dízimo é exatamente a manutenção dos servidores do altar, né? Manutenção dos ministros do altar, sobretudo do sacerdote, porque ele é digno de seu sustento, como diz nosso Senhor, né? E graças a Deus nosso povo é generoso, mas é bom sempre lembrar isso, que um dos objetivos é exatamente esse, cuidar da manutenção daquele que se dedica totalmente para a salvação das almas, uma maneira de retribuir ao Senhor aquilo que o Senhor nos dá através do sacerdote. Depois Cristo mostra mais a missão dele, né, do discípulo, que no caso aqui a gente está aplicando ao sacerdote, né, que curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, está perto de vós o reino de Deus. Então a missão no sacerdote de curar significa, em linguagem bíblica, também salvar ou cuidar, né? Quando fala enfermos, não apenas no sentido material, físico, mas sobretudo no sentido moral e espiritual. Então nesse dia de São Lucas, nossas orações vão para aqueles que cuidam das almas e aqueles que cuidam dos corpos. Que nosso Senhor nos dê, então, sempre este amor ardoroso, né, por Ele e pela Igreja, com o amor que teve São Lucas, né, que nos dá um grande exemplo. Então, São Lucas, interceda por todos nós. Amém. Fiquemos todos de pé, vamos agora professar a nossa fé.